Hoje é mais um dia especial. Nós temos tido muitos dias especiais ao longo deste último ano e já no início deste novo ano, mas hoje vamos ter aqui a última lição do meu querido amigo e subdiretor da Faculdade de Medicina, o professor Francisco Cruz. Muitas vezes os nossos professores não fazem últimas lições. É um costume que se foi perdendo aqui na faculdade. Na Universidade do Porto também, há muitos outros também que não fazem últimas lições, por muitas e variadas razões, até porque, se calhar, não têm muita confiança que as salas se encham. E, neste caso, a aula magna é uma sala grande e obviamente, se faz uma última lição, as pessoas gostam de ter uma última assistência também. Mas o professor Francisco Cruz teve essa vontade e essa coragem. E acho que foi muito bem sucedido. Nós já cá tivemos, dentro daqueles que o fizeram, últimas lições do professor Falcão de Reis, achou que foi a última. E vamos ter esta hoje. E de certeza que o testemunho do professor Francisco Cruz é um testemunho, como ele diz, são reflexões sobre 48 anos, com mais 2, era quase o tempo da ditadura. Eu não sei muito bem se o caso Salazar se foram 48 ou 50 anos, já não me lembro muito bem. Mas claramente é um longo período, mas que todos nós sabemos que a vida passa muito depressa, também é um curto período, para quem o viveu e para quem o passa. Ele hoje temos aqui na mesa dois dos seus, hoje de manhã, eu vou-vos até ler, hoje de manhã o professor Roberto Roncan mandou uma mensagem a dizer que não podia estar porque estava com gripe. Portanto, até aos intensivistas acontece a toda a gente. E eu escrevi-lhe assim, eu até vou ler, enfim, não, mas independentemente dos seus críticos e eventuais limitações, o professor Francisco Cruz deixa um legado exemplar no que respeita a uma escola de exigência académica e clínica, colocando, na área da urologia, a Faculdade de Medicina / Hospital São João a um nível internacional. Oriundo da distinta escola dos professores Abel Salazar e António Coimbra, o professor Francisco Cruz é certamente um dos discípulos mais completos / realizados desta escola. Oxalá que este seu exemplo acabe por vir a dar outros bons frutos. Mas é fundamental existirem bons solos, boas estruturas, na faculdade, e bem regados e adubados. Isto é uma private joke para o professor Roberto Roncan, que eventualmente também me irá suceder. É muito importante na vida das instituições haver esta sucessão. Pessoas que, se dedicando, fazem e deixam escola e deixam um legado, e pessoas mais novas, com igual vontade e energia, que dão continuação a esse legado. Uma última lição é, sobretudo, isso, no meu entender. É
um exemplo que se dá para que outros possam continuar a nossa dedicação e o nosso legado. E desse ponto de vista, vão ver pelos outros testemunhos o legado do professor Francisco Cruz. A única coisa que tenho a dizer quanto a isso é que o professor Francisco Cruz foi um belíssimo e muito dedicado e leal vice-diretor, que ajudou a lançar também uma nova unidade de investigação, o RAIS, e que deixou um ambiente fantástico, que depois aqui a nossa próxima subdiretora, a professora Guilhermina Rego, neste período de transição, até lhe vai oferecer algo em nome do Conselho Executivo, do que resta do Conselho Executivo, porque, entretanto, o Conselho Executivo vai sofrer 2 novos reforços na pessoa dos professores João Frazão e também, quer dizer, para substituir o professor João Frazão, de alguma maneira, vai substituir o professor Francisco Cruz e o Hélio, que entretanto também saiu, vai ser substituído por um rapaz igualmente jovem, para mantermos a parte académica cheia de juventude, porque também têm que lidar exatamente com os estudantes. Eu não sei se ele está aqui. E portanto, vai ser substituído pelo Rafael Vieira. Portanto, sem mais, agora a seguir vai intervir, vocês têm o programa, não é? E agradeço muito, obviamente, o professor Castro Lopes é um amigo de longa data, mas ele está cá como representante, embora do Sr. Reitor. Vice-reitor, e é o vice-reitor mais importante da Universidade do Porto. O professor Amândio está cá como representante do departamento, e aqui a professora Elizabeth Barbosa, está cá em representação da OLS São João. Muitíssimo obrigado. Ora, muito bom dia a todos, muito bom dia, senhores professores, caros colegas, caros amigos. Portanto, depois da intervenção agora do professor Altamiro, a mim tocou-me falar sobre aquilo que não vai estar nos currículos, não vai estar nos relatórios, nos artigos e nas atas. Vou falar da minha experiência de ter sido aluna de doutoramento do professor Francisco Cruz. Portanto, eu conheci-o em 1998, ainda não usava óculos para ler. Era estudante de Biologia na Faculdade de Ciências da nossa universidade e ele tornou-se meu orientador de doutoramento em 2000. Quem se doutorou com ele sabe bem que o doutoramento nunca foi apenas desenvolver um projeto científico. Aliás, todos os doutorandos sabem bem, ser orientado pelo professor Francisco Cruz nunca foi um percurso fácil. E digo isto com um elogio, atenção. Falar do professor Cruz é falar numa bitola de exigência que não conhece atalhos. O rigor é uma constante. Aprendemos cedo que não basta ter uma ideia interessante, tem de ser bem pensada, bem sustentada, mas com espaço para e se experimentássemos outra coisa. Esta ideia tinha, no entanto, de ser bem escrita. E, na verdade, no grupo de alunos de doutoramento do professor Cruz, muitos de nós descobrimos que, afinal, não sabíamos escrever tão bem quanto pensávamos. Uma revelação extremamente formativa. E deixem que vos diga, escrever um artigo com o professor Cruz é uma experiência ímpar. No nosso primeiro artigo, eu aprendi a escrever cientificamente de uma forma extremamente pedagógica, mas no segundo artigo aprendi a discutir os meus resultados e a defender os meus pontos de vista, uma experiência que sei que o marcou para os artigos seguintes.
A exigência, que é uma assinatura do professor Francisco Cruz, veio sempre acompanhada de algo menos óbvio e mais raro, o respeito intelectual. Ele nunca formou discípulos no sentido passivo do termo, mas pessoas que pensam, questionam e que nem sempre concordam com ele. Ensinou-nos que a ciência avança mais depressa com boas perguntas do que com respostas apressadas. Ser investigador não é apenas publicar artigos de alto impacto, embora ele o faça como poucos. Com ele, aprendemos que a investigação é um exercício de humildade perante a complexidade da natureza e também um exercício de teimosia perante o desconhecido. Durante muitos anos, em ocasiões diversas, foi-me perguntado se o professor Cruz era meu pai, meu tio, meu marido. Eu não partilho genes com ele, mas partilho, juntamente com os outros alunos de doutoramento, este DNA científico que ele instila em todos com quem trabalhou e com quem trabalha. Ao longo dos anos, o professor Cruz construiu muito mais do que uma carreira notável com influência profunda e duradoura. Construiu uma escola, uma verdadeira escola. Uma escola feita de pessoas que hoje estão espalhadas por várias instituições, mas que partilham um traço comum. Uma certa forma de pensar, de questionar, de não aceitar atalhos fáceis. A sua jubilação é apenas uma vírgula nesta carreira. Não será paragem nem afastamento. Quem ensinou durante décadas a pensar e a questionar dificilmente deixa de o fazer por decreto. O professor Francisco Cruz continuará presente nas conversas, nas decisões, nas referências inevitáveis ao como ele faria. Celebremos, portanto, hoje uma carreira extraordinária e, em nome de todos os que tiveram o privilégio de aprender consigo, obrigada pelo exemplo, pela exigência nem sempre serena, pelo humor nem sempre discreto, pela liberdade intelectual e pela humanidade constante. Muito obrigada. Bem-aja. Bom dia a todos. Eu fui apanhado de surpresa pelo professor Altamiro para dizer umas palavras acerca do professor Cruz. É fácil falar acerca do professor Cruz. Normalmente os discursos de improviso, como dizia o Mark Twain, demoravam a ele e a mim 2 meses a preparar. Eu só tive 1 ou 2 dias. Normalmente eu não estou habituado a estas grandes audiências. Parabéns para esta gente toda que está aqui, com todos os defeitos que ele tem. Muita gente. Isso é sinal que ele nunca teve medo que ele disse bem que ia fazer a última lição e convidou-me para a última lição. Nós estamos aqui hoje todos para homenagear o professor Cruz nesta última lição dele. Todos nós somos pessoas de virtudes públicas e vícios privados. Eu conheço alguns vícios privados dele, tive choques com ele, conheço há 30 anos, mas esses choques não ultrapassam a amizade. E é preciso reconhecer a justiça e reconhecer o valor. Portanto, não vou falar de vícios privados, vou falar de virtudes. Eu e ele temos uma coisa em comum, que é a rotina mata-nos. Certo? Nós não gostamos da rotina. Não gostamos de ser, embora em termos de laboratórios existam os ratos, não gostamos de andar na corrida de ratos. Ele preferiu, ao longo da vida dele, se calhar daqui a uns anos, morrer como um rico homem e não morrer um homem rico. E isso transmitiu às pessoas. Aliás, eu olho aqui para esta plateia e vejo aqui uma quantidade de urologistas que não havia há muito tempo, com os quais tivemos querelas, competições, mas estão aqui todos hoje. E isso é um sinal que vale a pena realçar. Eu, o professor Cruz cruzou-se no meu caminho, quer como meu orientador da tese, quer como meu orientador do internato. Portanto, eu tentei nunca ser a cópia dele, e não quero ser, mas sou diferente, ele respeitou sempre essa diferença. E tivemos sempre questões, aquilo que a Célia disse, que era as perguntas, não, mais que as respostas às perguntas. E ele teve essa capacidade de fazer e atrair quase todos os urologistas para a investigação, para as perguntas, para a curiosidade. E é engraçado que eu, na minha tese de doutoramento, fiz uma das frases, dizia que é o prazer está no caminho. E é verdade que fazer doutoramento foi um prazer. Mesmo estando fora do hospital, vinha aqui às quintas-feiras, e era um prazer que tínhamos a conversar, a discutir. Portanto, e a vida é feita de trocas de caminhos, eu cruzei-me com ele, e ele influenciou a minha vida, faz-me lembrar os flippers. Uma pessoa muda a nossa vida conforme leva um toque daqui e um toque da acolá. E é engraçado que nas provas de agregação, na minha aula de agregação,
nós estamos a falar, nós temos uma investigação em conjunto, que é o síndrome da bexiga hiperativa, que se chama idiopática, porque é para esconder a nossa ignorância. Portanto, há muitas causas. E a frase que eu pus, e que discutimos na minha aula, foi que uma frase que está na morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que diz: os médicos não o conseguiram diagnosticar. Os médicos não o conseguiram diagnosticar. Ou seja, fartaram-se de fazer diagnósticos, mas tudo coisas diferentes. E a bexiga hiperativa era exatamente isso. E isso teve implicações, porque nós chamamos, nesta nossa investigação, a atenção para o braço sensitivo e com implicações. Alguém dizia que elevou o nível da urologia, e é verdade. Este homem que está aqui elevou o nível da urologia portuguesa a níveis internacionais e a patamares que ainda ninguém chegou. E quer a nível nacional, quer internacional. Eu não tenho a menor dúvida, até aqui pessoas de outros hospitais, que deixam o serviço de urologia às marcas. O serviço de urologia, eu asseguro, e tenho a certeza absoluta, que é o melhor serviço de urologia de todo o país. O professor Cruz tem uma vantagem em relação a muita gente, que é, apesar de ter a estar meio de sobranceria, muitas vezes, é uma pessoa humilde. E vê-se nos mails. Aliás, disse isso no outro dia. Reparem nos mails dele. FC, Cruz, Francisco Cruz. Não aparece lá professor catedrático, não aparece responsável. É a humildade simples que aparece nos mails. Nós às vezes vemos indivíduos que têm, só o mail tem uma quantidade que é uma coisa terrível, uma pessoa fica assustada. Portanto, isso é a humildade. Em relação à atividade clínica, ele teve a vantagem, vou terminar já, teve a vantagem de fazer a charneira entre a atividade clínica e a atividade básica ou fundamental. Sem dúvida nenhuma. E, ao contrário de que algumas vozes possam dizer, porque nós portugueses somos um bocado invejosos, foi e é um excelente clínico. Ele não precisa de ver 50 doentes, ele tem uma acuidade clínica enorme. Enorme. E, aliás, eu convertei com isso. E tem outra característica muito grande, que é, foi um verdadeiro mestre. Porque não se importa que os discípulos dele sejam melhores que ele. Isso é uma humildade e é de um verdadeiro indivíduo, um académico. Porque a maior parte dos académicos, muitas vezes, querem ser apenas a única palmeira no jardim. E ele não. Vê-se pelos exemplos que estão aqui. E garanto, professor Cruz, que o serviço de urologia hoje está melhor do que o que deixou. Isso é um legado seu. E, portanto, isso é por isso que estão aqui todos. Portanto, isto é que é o verdadeiro espírito universitário. É deixar uma marca e um legado. E, portanto, pode dar a última lição, mas as lições continuam aqui, através desta gente toda que está aqui. E eu termino dizendo que muita coisa teria que dizer, que foi um prazer cruzar-me consigo, foi um prazer transmitir-me as suas qualidades, as nossas discussões, e que nós transmitimos para os outros. E eu espero que os outros continuem, tenho a certeza que vão continuar com esse seu legado. Ficou na história, marcou a história desta faculdade. Muito obrigado. Muito bom dia. Sr. Professor Altamiro, queria, na sua pessoa, cumprimentar a mesa, cumprimentar os senhores professores de fora da nossa universidade, a reitoria, o senhor reitor, por intermédio do Sr. Professor Castro Lopes, cumprimentar os colegas médicos, os colegas não médicos da Faculdade de Medicina e cumprimentar também o Hospital São João. E cumprimentar o hospital porque é claramente parte do seu percurso. E, estando eu a representar o professor Adelino Moreira, o diretor do Departamento do Departamento de Cirurgia e Fisiologia, não posso deixar de enaltecer o papel que o professor teve na translação do conhecimento desde o laboratório até à clínica. Nisso está muito bem enquadrado no departamento, porque claramente é um departamento que privilegia muito desde o laboratório até à clínica, e por isso eu fico muito contente por ver todos os parceiros que aqui estamos na mesa, nomeadamente o Hospital São João, porque faz parte da gênese, da estrutura e da gênese da nossa forma de olhar para a clínica hospitalar universitária. Devo dizer que me lembro de si por causa do Nucolelo. Era uma fotografia de Miscos Pereira, eu errei essa fotografia. E isso demonstra o rigor. Está ali a professor Estevão
de Lisboa, que também se lembra dessa fotografia da microscopia eletrónica. Isso demonstra o rigor. No exame prático, o professor apontou, o dedo estava, na minha opinião, ligeiramente ao lado, na opinião dele, ligeiramente direita, e disse, não é isso. E, na verdade, estávamos na minha opinião, continuo a achar mesmo que eu também sou torrão. E eu também sou torrão, portanto, continuamos a achar o mesmo, não vamos mudar por causa disso, mas demonstra claramente a primeira mensagem que eu acho que é importante transmitir, que é uma mensagem de rigor e é uma mensagem de seriedade. E, portanto, nessa altura, eram 2 os assistentes que faziam o exame prático na microscopia eletrónica, também um colega que está agora na neurologia, e lembro-me perfeitamente. Depois, vim a conhecê-lo mais tarde, porque quando entrei no laboratório de fisiologia para trabalhar músculos extraoculares, falámos várias vezes sobre os músculos da bexiga, sobre a forma da dinâmica, e percebi que era possível num só edifício juntar um laboratório de básica, que era mesmo aqui ao lado, com o trabalho na clínica e desenvolver mais do que os clínicos conseguiam desenvolver sozinhos e desenvolver mais, eu não vou dizer os básicos, mas os que fazem ciências fundamentais fariam também. E esse legado é claramente um legado seu, nosso, mas nesta fase que estamos claramente para ouvir mais umas palavras suas, não vão ser as últimas, hão de haver mais, é muito importante perceber que a mais-valia de uma estrutura que se desenvolve neste edifício é a mais-valia de ter os laboratórios juntos da clínica, a translação, a possibilidade de ir buscar financiamento mais avançado e a possibilidade de colocar os melhores nos melhores sítios. E nisso, durante a sua carreira, viu-se claramente isso, viu-se um serviço de urologia a crescer, a desenvolver. Eu tenho amigos muito próximos, externos aqui, que têm uma grande admiração pela forma como a sua carreira se desenvolveu e, claramente, isso só é possível por termos um laboratório, uma dedicação, uma honestidade e uma visão para além do básico e do clínico básico. E, por isso, tenho que dizer, obviamente, que é um gosto estar aqui a representar a professora Adelina e dizer isto. E outra coisa é o nível e a quantidade de pessoas que foram passando nos seus grupos de investigação. Em 2 níveis. E manteve isso sempre na carreira, no nível das ciências fundamentais e no nível das ciências clínicas. E estamos a falar em serviços parecidos que têm, face à quantidade, entre aspas, de ETIs que têm, uma quantidade de doutorados muito acima do normal. A urologia é uma coisa pequena, a oftalmologia é uma coisa pequena, mas conseguiram 2 coisas, nomeadamente a urologia, que é disso que estamos a falar. Conseguiram ter muita investigação científica e conseguiram não partir. Conseguiram manter uma estrutura unida, mudando os players, mas não partida, não fraturada e com projeção de futuro. E isso é aquilo que eu acho que a nossa faculdade precisa, é aquilo que o nosso departamento acha que é preciso e é por isso que eu tenho que lhe dar um muito obrigado pela forma como conduziu e certamente nós veremos mais ou menos para a frente a sua investigação e a sua carreira e já agora um dos fios condutores na minha forma de orientação. Muito obrigado. Sr. Professor Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, permita-me que o cumprimente e, na sua pessoa, cumprimente a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a reitoria, a comunidade hospitalar e os ilustres convidados. O Sr. Professor Francisco Cruz pediu-me para dizer umas palavras e, neste momento tão simbólico e pleno de significado profissional e académico, tudo que eu possa seguramente dizer vai ser pouco e até injusto pelo percurso que teve enquanto médico, docente, investigador e diretor do Serviço de Urologia por quase 18 anos. O seu manifesto interesse pela prática de uma medicina moderna, centralizada nos doentes, possibilitou-lhe uma capacitação clínica amplamente reconhecida pelos seus pares, sempre baseada em evidência científica, na qual participou diretamente.
Esta produção encontra-se amplamente documentada nas inúmeras publicações científicas de que é autor, bem como das palestras que realizou internacionalmente nos fóruns mais prestigiados no âmbito da urologia mundial, sem esquecer os mais elevados cargos que desempenhou nas sociedades científicas internacionais. O seu interesse profundo pelo conhecimento da urologia funcional colocou-o num patamar invejável entre as referências bibliográficas mundiais sobre o tema, o qual muito prestigia o serviço que dirigiu quase por 20 anos, bem como esta instituição hospitalar, que o acolheu como aluno, interno, especialista e diretor de serviço. A sua reconhecida capacidade empreendedora permitiu-lhe revolucionar o serviço em todos os parâmetros. Não posso deixar de registar a notável perspicácia quando tomou conhecimento do Programa Saúde 21 e, consciente de que se tratava de uma oportunidade única para fazer transitar o serviço do século XX para o século XXI, nunca desistiu, candidatura após candidatura, até obter o serviço que agora existe. Um serviço moderno e funcional, com uma equipa profissional de saúde motivadas, altamente competentes, suportados pela inovação tecnológica, como é o caso da cirurgia robótica. O Sr. Professor Francisco Cruz foi um dos impulsionadores e há muitos anos que defendia que uma instituição como o Hospital de São João devia ter cirurgia robótica e não é por acaso que a urologia é a especialidade que maior utilização registra neste domínio. Importa ainda relembrar que, ao idealizar e dotar o serviço da área cirúrgica, a ter uma área cirúrgica própria, a Sala 12, que foi sempre um tema polémico durante o projeto, se verificou uma mais-valia, permitindo realizar atos cirúrgicos fora do bloco operatório e procedimentos, como é o caso da litoperícia, garantindo o acesso cirúrgico que de outro modo seria impossível. Enquanto diretor, o seu apreço pelas métricas e desempenho essenciais revelou-se uma trave mestra na definição do alcance de indicadores de gestão que ano após ano foram cumpridos, colocando o serviço num patamar de excelência produtiva, como já foi referido aqui pelo anterior diretor de serviço, o professor Carlos Silva. Expressões como eficácia, eficiência e qualidade tornaram-se sinónimo da sua ação enquanto médico e diretor, criando uma verdadeira escola no serviço de urologia, com uma postura hoje irreversível. Enquanto formador, o Sr. Professor contribuiu para a formação de várias gerações de internos de especialidade, hoje médicos de reconhecido mérito, que prestigiam o serviço e a instituição. Este facto constituiu seguramente um enorme orgulho para quem ensina, não apenas alunos de medicina, mas também médicos que ao longo da sua carreira tiveram no Sr. Professor os ensinamentos adequados à prática da Legis Artis. Caro Sr. Professor Francisco Cruz, esta pode ser a sua última aula, mas o seu exemplo enquanto médico e pedagogo, a sua personalidade enquanto pessoa, a sua qualidade como investigador, não são possíveis, porque por trás destes atributos se encontra um homem inteligente, íntegro e profundamente humano. Muito obrigada, bem-aja pelo que fez pelo hospital e pela faculdade. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina, a Sra. Professora Elizabeth Barbosa, diretora clínica. Eu não sei muito bem se é da OLS, se é do Centro Hospitalar, é da OLS, está sempre a mudar, desde que eu saí daqui, isto já mudou várias vezes, e eu quando chego cá de novo nunca sei qual é a designação correta. Portanto, agora é da OLS São João.
Cumprimento os restantes elementos da mesa, a professora Célia Cruz, a professora Mândio e o professor Carlos Silva, e, last but not least, o professor Francisco Cruz, obviamente. Cumprimento os meus colegas da equipe eleitoral, os colegas, estudantes, amigos, convidados do professor Francisco Cruz, a família do professor Francisco Cruz, em particular a professora Graça Porto, e todos os restantes presentes nesta cerimónia. Eu tive menos do que 1 ou 2 dias para arranjar um improviso. E, portanto, não improviso nada. Está aqui tudo escrito, que é melhor, porque eu só tive umas horas e, portanto, posso me enganar ou posso me esquecer de alguma das coisas que quero dizer. Porque quando me disseram, quando pediram para eu dizer algumas palavras aqui, eu confesso que fiquei um bocadinho atrapalhado. Em primeiro lugar, devo dizer que eu não estou aqui a representar o Sr. Reitor. Nem sequer estou aqui como vice-reitor. Eu estou aqui como amigo do professor Francisco Cruz. Mas também tenho estou aqui também em outras 2 qualidades. Em primeiro lugar, como ex-aluno desta casa, na altura éramos alunos, não éramos estudantes. Ex-aluno desta casa, porque na altura em que eu fiz a histologia e embriologia, o professor Francisco Cruz já era docente dessa disciplina, na altura era disciplina, hoje são unidades curriculares. Isso já foi há 47 anos, como o tempo passa. Por outro lado, também estou aqui na qualidade de colega do professor Francisco Cruz, porque quando eu ingressei no Instituto de Histologia e Embriologia, como monitor primeiro, o professor Francisco Cruz também já lá estava, e fomos ambos discípulos do professor, saudoso professor António Coimbra, tal como a professora Diolinda Lima, que eu tenho muito gosto em ver nesta cerimónia e cumprimento em particular também. Mas, portanto, como eu dizia, acima de tudo, eu estou aqui como amigo de longa data do professor Francisco Cruz. Amizade essa que se consolidou em muitas ocasiões e muitas vezes fora destas portas. E, portanto, eu resolvi dar um passo atrás e pensar o que é que mais me impressionou no professor Francisco Cruz nestas 3 vertentes. Como ex-aluno, confesso que não tenho grande memória do professor Francisco Cruz. Ele não me deu aulas, talvez uma ou outra de substituição. Nos exames não me fez nenhuma pergunta sobre nucleolo, que eu me lembro. Mas tenho a ideia de que, assim, a ideia geral que eu tenho era que era um docente exigente, mas ao mesmo tempo extremamente acessível. Aliás, era só 3 anos mais velho que eu. Hoje também ainda é assim, curiosamente. Mas na altura a diferença era mais pequena, se calhar ou maior, não sei. Depois, como colega, fomos ambos submetidos, no bom sentido da palavra, à exigência e ao rigor do professor António Coimbra. A Célia já falou aqui que o professor Cruz agora parece que herdou bem as características do professor Coimbra, mas eu lembro muito bem que o professor Coimbra nos perguntava, às vezes, sem conta, se nós tínhamos a certeza dos resultados experimentais que obtínhamos, e depois, quando lhe levávamos os manuscritos dos nossos artigos científicos, escritos com todo aquele carinho, ficávamos dilacerados, porque ele rasurava aquilo tudo, rasgava olimpicamente aquilo que nós lhe apresentávamos e mandava-nos escrever e reescrever. Às vezes mandava-nos escrever aquilo que já tinha riscado, mas até ficar como ele queria, nós tínhamos que ser submetidos a essa tortura, entre aspas. E por acaso lembro de um episódio em que pela primeira vez houve um artigo, acho que foi a primeira vez na histologia, não sei, do professor Diolinda, houve um artigo que foi aceito sem qualquer necessidade de qualquer alteração proposta pelos revisores. E eu fui todo contente, todo orgulhoso de dizer ao professor Coimbra, o artigo foi aceito, não é preciso nada. Deixe lá disso, vamos tratar do próximo. Ele era este tipo de pessoas que, enfim, mas com o qual aprendemos muito e eu tenho muita saudade também desses tempos. Mas, enquanto colega, confesso que o que mais me impressionou e até despertou alguns sentimentos de inveja foi a capacidade, já aqui dita, do professor Cruz de conseguir fazer com que a sua investigação nos agonistas e antagonistas do setor vaniloides chegasse até à clínica, chegasse até aos doentes. Porque isso é o que qualquer, ou a maior parte dos cientistas das chamadas ciências básicas ou fundamentais, almeja na sua carreira científica. E o professor Cruz é, talvez, um dos melhores exemplos aqui da nossa faculdade no sucesso que teve nessa chamada investigação de translação. E depois havia os urologistas que invadiam a histologia e embriologia, sempre um bocadinho, enfim, vocais, e que
perdoem-me os presentes, os urologistas presentes aqui, mas eu na altura não associava a urologia como uma disciplina assim de cientistas e de académicos. Mas o professor Cruz entendia que sim, e conseguiu motivar e orientar vagas sucessivas de urologistas, de tal maneira que eu acho que a certa altura o serviço de urologia era aquele que tinha mais doutorados por metro quadrado aqui no Hospital São João, e seguramente em todos os serviços de urologia do país não haveria outro com tantos doutorados. Como amigo, ora bem, aí é mais fácil e mais difícil. Nós fizemos muitas coisas em conjunto, algumas até pouco ortodoxas. Provavelmente ninguém aqui aprendeu a fazer esqui através de um livro. Ele trouxe um livro da Escócia sobre como fazer esqui, nós dois lemos e fomos esquiar, a professora Graça também, com os ensinamentos do livro, e não nos saímos mal. Nunca nenhum de nós partiu uma perna, eu só parti umas costelas, mas enfim, não foi nada especial, e portanto foi uma experiência curiosa. Outra experiência curiosa foi irmos praticar mergulho no mar de Cancún, sem termos qualquer experiência. Fizemos um curso de meia hora na piscina do hotel e à tarde, bumba, e vamos nós de botija e tudo. A professora Graça também estava connosco, fomos lá para o fundo do mar. Se fosse hoje eu não fazia isso. Aliás, na altura também já não soube muito bem. Mas fizemos outras coisas, enfim, fomos para a Amazónia apanhar jacarés e pescar piranhas, fomos esquiar para as altas montanhas do Colorado. Aí também não sei se foi arriscamos ou se fui só eu que arriscou a comer ostras nos Alpes. Fui só eu. Enfim, fizemos várias coisas e durante esse tempo todo eu fui testemunha que o professor Francisco Cruz dá muito valor à família e aos amigos, mas também é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar e que é um apreciador das coisas boas da vida também. Eu aprendi muito com ele também nessa vertente. Curiosamente, eu nunca joguei ténis e o professor Cruz nunca praticou parapente. Portanto, a nossa amizade ainda tem uma larga margem de progressão, certamente. Bom, para terminar, em conclusão, eu tenho a certeza que a partir de amanhã tu continuarás a ser o professor Francisco Cruz, mas faço votos que tenhas um bocadinho mais de tempo para aquelas coisas boas da vida e que eu possa participar em algumas. Um grande abraço, Chico. Confesso que me apanharam, confesso que estou emocionado. Eu não estava à espera deste filme. Altamiro, a mesa toda, a equipa reitoral, a Graça, a Beatriz, todos os amigos, todos os colegas. Muito obrigado por terem vindo, os alunos também. Muito obrigado por terem vindo hoje aqui. Ter a paciência de ouvir umas palavras sobre, enfim, os meus 48 anos. E normalmente costumamos começar de outra forma, mas eu ia acabar com agradecimentos à família. Mas eu quero começar com um agradecimento muito especial à Graça, à minha mulher, porque ambos fizemos a carreira em paralelo. Eu doutorei-me em 93, ela doutorou-se em 94, está aqui nas provas de doutoramento, com a saudosa Corália. Fizemos depois a agregação muito próximos, fizemos uma carreira clínica exatamente a par, e isso acho que foi fundamental para perceber que fazer uma carreira académica e clínica às vezes exige tempo, e o outro tem que ter a paciência de perceber que durante algumas horas vamos estar a escrever um artigo, vamos estar a preparar uma conferência, e isso acho que foi extremamente importante. Graça, muito obrigado. As minhas filhas não estão cá, mas também tenho que lhes agradecer. À Francisca e à Carlota, porque, de certa maneira, também compreenderam que os pais, e que o pai, neste caso,
enfim, passasse algum tempo no escritório a escrever e a preparar slides, em vez de estar a passear com elas ou a fazer qualquer outra coisa com elas. Francisca e Carlota, muito obrigado pela compreensão. Tive sorte porque encontrei mentores. Já aqui foi falado o professor Coimbra, e o professor Coimbra foi, de facto, uma pessoa que me marcou muito. Marcou-me porque em 78 me chamou e disse: "Você quer dar aulas?" E eu disse-lhe: "Claro que sim", ainda era aluno do 5º ano. Passado uns anos, eu ainda era monitor ou assistente, e disse: isto, para quem o conheceu, era assim: mas isto não é para continuar só a dar aulas. Você ou faz investigação ou então vai parar ao outro lado. Disse: "Não, vamos fazer investigação." E foi isso que me levou a fazer investigação. Na altura, comecei a ajudar a professora Diolinda Lima, que depois me retribuiu e, de certa maneira, foi uma segunda mentora. Muito obrigado, Diolinda, pelos anos em que discutimos os resultados, discutimos os artigos, preparamos os artigos. Foram tempos muito importantes para a minha carreira académica. Mas, obviamente, também em 1983 comecei a minha atividade clínica e tive a sorte de ter um mestre também na atividade clínica, que foi o professor Mário Reis, que está a algures aqui. Professor Mário, muito obrigado. Professor Mário é também um académico clínico e no seu doutoramento sobre o cancro do rim, com o professor Faria, da anatomia patológica, fez um trabalho muito importante, muito citado, sobre os tumores do rim. A parte de ser um clínico notável portanto, e sobretudo também com uma característica: deu-me sempre toda a liberdade para eu poder fazer a investigação e ensinou-me muito daquilo que eu depois pude realizar em termos de atividade clínica e atividade cirúrgica. E, portanto, não posso esquecer neste dia. Como também não posso esquecer o Dr. António Carlos Sousa Leite. Veio dos Estados Unidos e, vindo dos Estados Unidos, trouxe uma nova mentalidade para o serviço, uma perspectiva clínica baseada na evidência científica, e foi com ele que aprendi a fazer cirurgias complexas, como as cistectomias. Está ali o Dr. Gomes de Carvalho, passamos horas e horas com o Dr. Sousa Leite a fazer cirurgias bem complicadas, bem complexas, mas acho que foi extremamente útil para a carreira subsequente. Enfim, onde quer que ele esteja, faleceu há 2 anos. Muito obrigado, António Carlos Sousa Leite. E também um agradecimento muito especial à Maria de Sousa. Não foi urologista, nunca foi minha doente, mas pelo exemplo, pelo facto de me ter distinguido com a sua amizade. Devo-lhe muito, porque aprendi muito com ela e muito da minha carreira foi influenciada pelo exemplo da professora Maria de Sousa. Infelizmente já não está connosco, mas foi absolutamente fundamental para a evolução da investigação na cidade do Porto, ao criar, ao ser uma das fundadoras do IBMC, onde, enfim, demos um salto enorme em termos qualitativos na investigação que estávamos a realizar. Claro que para um académico clínico viver num edifício onde a faculdade e o hospital, ou o hospital e a faculdade estão juntos,
aliás, na frente do hospital ainda está a Faculdade de Medicina e o Hospital São João, e espero que esteja sempre. Espero que esteja sempre. Acho que foi fundamental. Claro que até 74 a vida no edifício, o hospital era da faculdade, era mais fácil para fazer uma vida académica clínica, ainda que não fosse fácil para todos, porque os professores de carreira não eram capazes de fazer a assistência necessária, dar a assistência clínica necessária, e, portanto, havia também os contratados clínicos, e para quem leu o Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley, havia, já nessa altura, os alfa e betas, e, portanto, havia alguma tensão que explodiu em 74. Apesar de tudo, pouco tempo depois, foi possível, já com as duas estruturas separadas em ministérios diferentes, manter alguma proximidade, e isso manteve-se até 2003. E a razão é simples, porque as administrações do hospital e da faculdade eram escolhidas pelos seus pares em eleições e, portanto, era possível estabelecer uma ligação muito próxima entre as duas administrações. A partir de 2003, o último que foi eleito, se não estou em erro, foi o diretor clínico Luís Manuel Cunha Ribeiro. A partir daí, as administrações hospitalares passaram a ser escolhidas pela tutela. E isso pode levar a separações, pode levar a tensões, tanto mais que as tutelas exigem dos hospitais, particularmente dos hospitais universitários, o mesmo que exigem a todos os outros hospitais. Nada de novo que não tenha sido reconhecido noutros pontos do mundo, noutros pontos da Europa, e várias soluções foram encontradas. Idealmente, a solução, devo dizer que a solução teria sido termos um hospital universitário um bocado à medida do primeiro Hospital de São João, Faculdade de Medicina, e eu gostaria muito que tivesse sido nos terrenos da Galp, mas não, enfim, parece que vai para a engenharia e ficará certamente bem. Mas, de qualquer maneira, há outras soluções, e a primeira foi o Centro Académico Clínico. Os centros académicos clínicos poderiam ter sido uma boa solução. Nós lutamos muito, fomos até os três pastorinhos, Fátima, obrigado, António Sarmento, muito obrigado. Os três conseguimos demonstrar, apesar de tudo, que dentro do hospital e dentro da faculdade havia um grupo de pessoas que estavam interessadas nesta junção e que mensalmente vieram aqui regularmente, durante vários anos, ouvir a ciência que se fazia no hospital e na faculdade, mas, de facto, os centros académicos clínicos não tinham duas coisas. Não previam uma administração conjunta das duas estruturas e não previam um financiamento adequado. Vamos ver se os centros clínicos universitários, é a nova versão, que está ainda no papel do professor Adalberto Campos Fernandes, esperemos que já em algum ministério, ou nos dois ministérios, porque terá que passar pelos dois ministérios, venha a avançar, porque poderá ser, de facto, a solução. Mas eu vejo que os centros académicos clínicos poderão ter sucesso se obedecerem a algumas destas regras. E a primeira é a gestão e um financiamento que não pode ser igual a todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Os decisores políticos têm que perceber que um hospital universitário tem que ter mais tempo para fazer ensino, mais tempo para fazer investigação, e isso tem que ser compensado pelo financiamento que, para além do mais, deverá também incluir o financiamento da ciência que é produzida. A administração do hospital e da faculdade num centro clínico universitário tem que ser comum. A escolha dos diretores de serviço tem que ter em conta o perfil académico e clínico dos diretores de serviço. E isso é qualquer coisa que só num centro académico clínico com administrações próximas vai ser possível.
É questionável, mas se se lembrarem dos alfas e betas antes do 25 de Abril, eu gostaria que todos os médicos deste hospital fossem docentes. Não têm necessariamente de fazer uma carreira clínica, académica, não têm que necessariamente fazer o seu doutoramento, mas todos devem ser docentes, para evitar os alfas e betas, para evitar aquilo que acontece às vezes com os alunos que chegam a um serviço e ouvem esta frase: o seu docente ainda está no bloco e agora o que vamos fazer? Não sei, eu não sou da faculdade, olha, espera aí um bocadinho. Se todos forem docentes, não haverá os alfas e betas. Tem que haver uma mudança do regime jurídico, do REGIES, para a Faculdade de Medicina. E é importante que a tutela perceba, os decisores políticos percebam que as faculdades de medicina não são exatamente a mesma coisa que uma faculdade de engenharia ou uma faculdade de economia. A faculdade de economia pode viver sem um banco ao lado, a faculdade de engenharia pode viver sem uma empresa de construção civil ao lado, mas uma faculdade de medicina não pode viver sem um hospital ao lado. E não é possível construir um hospital e a assistência que é preciso dar ao hospital simplesmente com médicos, com docentes de carreira. E, portanto, os professores convidados nas áreas clínicas têm que ser vistos de uma forma diferente, têm que ter direitos distintos, idênticos aos professores de carreira, e não o que acontece agora, que neste momento os professores convidados têm uma posição subalterna dentro da hierarquia da faculdade. Enfim, é discutível se as pessoas deverão estar ou não em dedicação num hospital universitário. Eu diria que sim. É uma questão, porque custa-me a imaginar que se as pessoas andam a saltar de um lado para o outro, dificilmente poderão levar a bom porto aquilo que se pretende no hospital universitário. O estatuto de médico doutorando é absolutamente fundamental, os MDs, PhDs, e os centros clínicos universitários vão ter que ser avaliados. E sem uma avaliação regular e externa, não vão progredir. Esperemos que tudo isso esteja no documento do professor Adalberto Campos Fernandes e venha a ser aceito pelo Governo. Bom, tive a sorte de encontrar 18 pessoas que aceitaram fazer doutoramento. 2 estão a acabar. Os outros, os que estão a vermelho, são clínicos, os que estão a preto são os cientistas. E, portanto, 2/3 dos meus estudantes de doutoramento, tive uma sorte enorme, não sei porquê, quer dizer, dificilmente, tenho dificuldade em encontrar uma explicação, mas consegui convencer 12 urologistas a fazerem o doutoramento. E como o professor Amândio acabou por dizer exatamente agora, isso é uma marca do Serviço de Urologia e marca o Serviço de Urologia e diferencia-o em relação aos outros serviços. Espero que seja um exemplo que, tal como também na oftalmologia, se espalhe, seja uma espécie de sementes que vão polinizar, seja um pólen que vai fazer alterações nos outros serviços. Mas ter estes doutorandos todos permitiu atingir, enfim, desenvolver muitas áreas, nomeadamente perceber os mecanismos dos traumatismos vertebral-medulares, com a importância das neurotrofinas. Foi o meu primeiro, António Avelino, muito obrigado. Foste o meu primeiro estudante de doutoramento, não sei onde é que estás, muito obrigado. Múltiplos receptores em tecido humano e em tecido animal, já aqui foi falada, as toxinas, que aliás foram, enfim, a base do doutoramento do Carlos Silva. Dedicamos profundamente ao tratamento da incontinência urinária na mulher e no homem, mas particularmente na mulher.
Um dos estudantes do doutoramento, Rui Oliveira, não está aqui, mas fez um doutoramento excepcional, exatamente testando novas formas de tratamento da incontinência urinária. Investigamos a bexiga hiperativa, a bexiga hipoativa. A Ana Coelho, penso que não está aqui, mas trabalha agora na Bial, foi responsável pela identificação de um reflexo uretrovesical pela primeira vez, não estava descrito. Estudamos os biomarcadores Tiago, penso que estás aí. Obrigado por todo o esforço que fizeste, inclusive sendo urologista, indo ao laboratório, fazendo as experiências, e o teu trabalho foi reconhecido como um dos melhores, foi o melhor trabalho não oncológico de 2012, se não estou em erro, na Associação 2011, na Associação Europeia de Urologia. E também, agora nos últimos anos, tudo aquilo que fizemos relativamente à dor crónica, e Ana Charrua, muito obrigado pela ajuda que me deu para levar a bom porto o último projeto internacional sobre dor crónica. Claro que tudo isto permitiu criar um grupo de investigação. E esse grupo de investigação começou primeiro por trabalhar com a professora Diolinda Lima, a partir de 2010 tornou-se independente. Cláudio, muito obrigado por teres aceito este grupo no I3S, que sempre manteve esta relação entre o hospital e a faculdade, entre cientistas e clínicos. A preto são aqueles que estiveram sempre mais connosco, a vermelho foram os que se doutoraram e foram para outros locais, e a azul aqueles que ainda falta doutorar, ou faltava doutorar em 2025. Em 2025 apareceu o RAISE, e pareceu-me que o RAISE seria uma oportunidade para o desenvolvimento do grupo numa perspectiva clínica e de translação, portanto, enfim, foi um divórcio de veludo, certo, Cláudio? Continuamos sem qualquer ressentimento e nenhum. Enfim, agora no RAISE, esperemos que possa ainda ajudar os mais novos e o próprio RAISE a crescer naquilo que é preciso. E continuar a identificar pessoas que são extremamente importantes. Grupos que, ao longo dos anos em que estive na direção da faculdade, que identifiquei como pessoas que seriam extremamente importantes para promover a investigação científica. O caso da Patrícia Monteiro, do Luís Jacinto, o caso do Rafael Canadas, ir buscar a Ruth Sampaio, que estava perdida no outro lado. Eu acho que isto vai ajudar, certamente, a melhorar e a fazer progredir o RAISE em termos de investigação de translação. Claro que fizemos urologistas. Do serviço antigo para o serviço novo, só fomos 3. José Quintas, Gomes de Carvalho e eu próprio. E depois, é claro que na altura já vários internos, que entretanto já eram especialistas. O meu primeiro interno foi o António Moraes, eu já te vi, e é com muito gosto que sei que estás a dirigir agora o serviço de urologia do IPBOL. Mas depois, todos estes que estão a vermelho são aqueles que ainda estão no serviço de urologia, os que me sucederam na direção, o Paulo Diniz, o Carlos Silva e agora o João Silva, que tem um espírito verdadeiramente académico clínico como todos os outros, vai certamente manter a atividade do serviço nesta perspectiva dupla de clínica e investigação. E a prova disso é que
Se repararem nos internos que temos, continuamos a ser um serviço em que os internos escolhem com uma nota muito elevada. Temos 5 que já são estudantes de doutoramento, o que significa que a ideia de o espírito, ou a ideia de ser-se académico e ser-se clínico continua vivo e bem vivo no Serviço de Urologia. Claro que houve pontos importantes à custa dos internos e dos mais novos, fazer uma consulta de neurologia e urologia funcional, que foi fundamental para o início da minha investigação e para muitos doutoramentos, como o caso do António, o caso da Célia. Em 2006, demos um salto extremamente importante quando fomos convidados para ficar com o transplante renal. Obrigou-nos a um esforço grande a ir ao estrangeiro. Zé Quintas passou uns meses em São Paulo, onde o número de eventos balísticos é de tal forma elevado que o número de dadores de órgãos é também muito elevado, e, portanto, o número de transplantes por dia. E conseguimos, desde 2006, fazer quase 1.300 transplantes, juntamente, naturalmente, com o serviço de nefrologia e portanto, foi um passo que, na minha opinião, foi extremamente importante em termos de imagem do serviço de urologia e em termos de aprendizagem para os internos. A recolha dos órgãos é um momento extremamente importante para treino cirúrgico dos internos e espero que continuem a manter o transplante no serviço de urologia. Somos sempre de referência para o cancro do testículo. Obrigado, João. Obrigado, Luís Figueiredo, pelo facto de, quando os documentos chegaram, eu estar em férias, mas foi possível preencher em grande parte da papelada e acabamos por ser centros de referência a partir de 2016. E também integramos o Centro de Transplantação Renal, que é dirigido naturalmente pela nefrologia, mas, Gomes Carvalho, muito obrigado por tudo aquilo que fizeste para preencher toda aquela papelada, toda aquela informação que era necessária para a submissão da candidatura. E Rui Pinto, agora é muito importante continuar o centro de referência do testículo para manter o centro de referência em, digamos, na crista da onda. A doutora Elizabeth Barbosa já falou do Saúde 21. O Saúde 21 começou em 2006, a inauguração do novo serviço foi em 2008. Tivemos, doutor João, cerca de 1,5 milhão de euros, passou 1,5 milhão de euros para usar, e conseguimos não só remodelar as enfermarias, como fazer uma sala de litotrícia que na altura era considerada um palácio, mas que se veio a mostrar que valia a pena. A litotrícia, entretanto, morreu como técnica, praticamente não é usada, mas a sala estava preparada para, e o equipamento que foi adquirido estava preparado para poder ser uma sala útil para a urologia de hoje. Dr. João, muito obrigado. Estávamos no Natal quando recomeçamos a escrever o Saúde 21. Foi um esforço muito grande, mas conseguimos levá-lo a cabo e conseguimos fazer uma coisa. Enfim, com 1,5 milhão de euros pode-se escolher o local. E o local permitiu encontrar um sítio do hospital, no piso 7, onde havia espaço para gabinetes para os médicos, que passaram a ter gabinetes em vez de terem corredores, e uma sala de reuniões decente, que ainda hoje é muito utilizada. Eu lembro-me que Zé Artur chamava-se o Palácio, não era? Este setor. Mas acho que
a zona onde se trabalha, se tiver qualidade, vai garantidamente melhorar o output daquilo que se faz. Este é um momento importante em 2018, quando concorri juntamente com o professor Altamiro, e isto são os minutos imediatamente a seguir a saber que tínhamos ganho por um voto. Estávamos no gabinete da professora Dulce Madeira e a pessoa que falta do Executivo na altura, que é a professora Lia Fernandes, está atrás da Câmara. Foi, enfim, um novo desafio, por razões diversas. O professor Gerardo, que me esqueci de dizer que foi uma pessoa, juntamente com o professor Manuel Pestana, extremamente importantes para o transplante renal, depois foi substituído e por razões de saúde. A professora Lia Fernandes, também por outras razões académicas, foi substituída. Temos agora no Executivo a professora Guilhermina Rego e o Dr. Hélio, que entretanto também, por outras razões, vai ser substituído, mas acho que fizemos um grupo que foi importante, e uma das minhas principais funções foi a internacionalização. E gosto de ver o gráfico, verificar que depois da pandemia, nestes últimos 2 anos, houve um aumento da atividade científica internacional, isto é, em que os investigadores da faculdade colaboraram com investigadores de outros países, e isso é extremamente importante para a internacionalização e para a subida de ranking da Faculdade de Medicina. E se calhar não só da Faculdade de Medicina, mas também da estrutura que está ao lado do Hospital de São João ou da ULS, porque se falarmos de trabalhos clínicos, naturalmente estamos a falar de trabalhos que têm a dupla afiliação. Há um ponto que deixo para reflexão. Se quisermos ser uma faculdade internacional, verdadeiramente internacional, com um ranking mais elevado, temos que arranjar forma de dar aulas em inglês. Podem não ser todas, mas pelo menos algumas turmas têm que ser em inglês. O que não é possível é termos comentários de alunos de Erasmus que, quando regressam à faculdade de origem, se queixam que muitas das aulas não foram dadas em inglês e os slides também não estavam em inglês. Não é possível. Particularmente porque estamos num consórcio que é a EUGLO, a European University Alliance for Global Health, que envolve das melhores universidades e, portanto, faculdades de medicina da Europa. Estamos a falar em Espanha de Alcalá, estamos a falar de Paris-Saclay, estamos a falar na Alemanha de Ludwig Maximilian, estamos a falar de Hamburgo, estamos a falar de Londres, estamos a falar da Noruega, e perder esta oportunidade, enfim, porque não utilizamos a língua franca, é qualquer coisa que seria uma pena para o futuro desta faculdade. Há que perceber que fazer programas com estas faculdades internacionais vai promover a faculdade. Eu tive a sorte com a Lia Fernandes de iniciar os Blended Intensive Programs. O primeiro Blended Intensive Program em envelhecimento foi um sucesso, já vai este ano na 4ª edição e criou sementes. E há mais 2 novos Blended Intensive Programs, um que será dirigido pelo Paulo Santos, o outro pelo Rafael, espero que com sucesso, porque é a maneira de ligarmos a nossa faculdade, por obrigação do Blended Intensive Program, ligar a faculdade com mais 2 ou 3 faculdades europeias, e os únicos estudantes que são permitidos são estudantes estrangeiros. E, portanto, isso vai divulgar a faculdade em termos europeus. Nestes últimos anos também me dediquei à intervenção política, a incontinência urinária para aqueles que não são clínicos
poderão ficar espantados, mas gasta 2/3 daquilo que a Europa comunitária gasta em tratamentos oncológicos, mas não existe uma política de continência urinária na Europa. Portanto, a Associação Europeia de Urologia procurou, junto do Parlamento Europeu, sensibilizar os parlamentares e dizer-lhes que é preciso uma nova política de continência na Europa. E, curiosamente, foi mais fácil ir ao Parlamento Europeu do que falar com a Direção-Geral de Saúde em Portugal. Já falei 3 vezes com a Diretora-Geral de Saúde sobre este assunto e das 3 vezes, eu telefono-lhe amanhã, esperemos que seja na próxima segunda-feira. Mas é importante considerarmos que este é um problema. Nós gastamos 1.000 milhões em Portugal por causa da incontinência urinária feminina. Ao longo deste trajeto, nem tudo foram rosas. O professor Falcão dos Reis e eu temos o recorde, penso eu, do processo mais longo da Universidade do Porto, que, enfim, não nos impediu de desenvolver uma carreira clínica, uma carreira académica, como se viu aqui, de doutorarmos múltiplos médicos, mas, de facto, impediu-nos de ter uma intervenção académica que poderíamos ter tido se tivéssemos tido uma resposta mais rápida da Justiça. Não, 16 anos ou 17 anos é muito tempo. E, por outro lado, isto deixa-me como mensagem que é importante que, no futuro, para sempre, a Universidade escolha júris que sejam, enfim, que sejam razoáveis. E que de um para outro, porque os candidatos eram os mesmos, aconteceu é que o que tinha sido classificado em primeiro lugar passou para o último, o que estava em segundo lugar passou para o penúltimo e o que estava em último passou para o primeiro. Não faz qualquer sentido. E demorou 17 anos até que isso fosse demonstrado. A faculdade não existe se não tiver docentes. O hospital não existe se não tiver assistentes técnicos. São uma espécie de esqueleto. E eu não posso deixar aqui de agradecer à Judite Castro, à Alice Santos, à Helena Rodrigues, que foram as minhas secretárias no serviço. Muito obrigado. Ao longo destes anos todos, foram 20 anos em que me ajudaram imenso. Os técnicos do Serviço de Histologia, aprendi muito com eles, Dona Alice, o Sr. José Novo, a Maria Amélia, a Dona Teresa Laranjeira. Bom, e da faculdade, eu pus aqui os nomes daqueles que estão mais próximos, mas todos os funcionários da faculdade são absolutamente fundamentais para o funcionamento da faculdade. São esqueleto. Os docentes são os músculos que fazem mover a faculdade, mas se não tivermos um esqueleto, os músculos não servem para nada. E, portanto, há que escolher bons funcionários, bons técnicos e dar-lhes o real valor. Bom, e quanto ao... Estou quase a acabar. Quanto àquilo que eu penso que vai ser o ensino, ou que deveria ser o ensino médico da faculdade, há um problema real, que é o número de médicos que temos em Portugal. Há a ideia que temos poucos médicos, mas é completamente errado. De acordo com a OCDE, nós somos, juntamente com a Áustria, o segundo país com mais médicos na Europa, só ultrapassados pela Grécia, 5 ponto qualquer coisa, quando a média da OCDE está nos 3 ponto qualquer coisa. Portanto, o problema não está na falta dos médicos, está na organização do Sistema Nacional de Saúde. Por outro lado, só ouvimos falar de médicos que se reformam, que se reformam, que se reformam. O pico de reformas foi o ano passado. Nestas linhas, o azul é a Zona Norte, o azul claro é o Vale do Tejo, a vermelho é o Centro.
E, a partir de 2025, o número de reformas vai diminuir drasticamente. De acordo com Pita Barros, o número de reformas médias entre 2020 e 2030, refletindo já esta diminuição, será uma média de 1.500 reformas por ano. E lembrem-se que os médicos que se reformam, muitos deles não deixam de exercer atividade clínica. O que é que acontece? Em termos de faculdades nacionais, estamos a formar cerca de 1.800 médicos por ano. Isto é o número previsto em 2031, prevê-se a saída de 2.089 médicos, de, espantem-se, 14 faculdades de medicina. Eu não sei para que é que queremos tantos médicos e, sobretudo, não sei onde é que vamos encontrar tantos docentes. A juntar a estes, ainda temos aqueles que vêm do exterior. O caso da República Checa, o caso de Santiago de Compostela. Portanto, isto, francamente, leva-me a pensar que, no futuro, devemos apostar numa redução do número de clausos. É difícil politicamente, eu compreendo que é extremamente difícil politicamente, mas a ideia de que todos os males da saúde resultam da falta dos médicos é errada. Resulta da má organização dos médicos. E o que nós precisamos para o futuro é menos médicos, mas mais qualificados. E se tivermos um número de clausos mais baixo nesta casa, garantidamente vamos ter melhores médicos. E melhores médicos irão fazer uma melhor assistência. O futuro dirá se é possível ou não. Não vou deixar de andar por aí portanto, pretendo manter alguma atividade clínica de consultadoria no meu centro de saúde, pro bono. Já falei com a professora Maria João como o meu centro de saúde, que é o Covelo, referencia para o Hospital de São João, espero que muitos casos de urologia já não venham aqui e que fiquem a ser resolvidos no centro de saúde. Espero continuar a dar apoio ao RAES. Sou Presidente da Comissão da Educação Médica da Ordem dos Médicos. Torres da Costa, finalmente vou ter tempo para pensar que é necessário pensarmos em juntar os responsáveis pelo ensino pré-graduado com os responsáveis pelo ensino pós-graduado, nomeadamente da especialidade, e encontrar pontos de encontro para que este processo seja mais contínuo e, sobretudo, para mudar, na minha opinião, a data da Prova Nacional de Acesso, que estraga o 6º ano e não valoriza o ano comum. Sou Chairman da Comissão Científica da International Continence Society e isso, nos próximos 4 anos, vai-me manter ocupado em organizar as reuniões científicas da International Continence Society. Vou continuar como especialista da EMA, da European Medicines Agency, que é responsável pelos medical devices e, portanto, pelos medical devices de urologia. De vez em quando pedem uma opinião sobre se esses produtos têm ou não algum interesse. Vou ter mais tempo a viajar e vou ter mais tempo a jogar ténis. E perdoem-me pedir-vos uma coisa. Nos próximos 6 meses, quando eu disser que a bola é fora, é mesmo fora. Né? Eu sei que me vai fazer a vontade. Bom, e para acabar, há muitos anos, um doente, no final de uma consulta, deu-me este livro. É um livro de medicina, foi impresso em Espanha em 1588 enfim, o nome portanto, é um livro sobre as enfermidades de los riñones, vejiga e carnofidades de la verga. E
quando me entregou o livro, disse-me, trate bem dele porque na minha família ninguém está interessado neste livro e seria uma pena perder-se. Eu estou exatamente nas mesmas circunstâncias. As minhas filhas, nenhuma delas é médica enfim, a minha mulher é hemoterapeuta também, garantidamente, enfim, não estará particularmente interessada nestas doenças portanto, eu acho que, tal como ele pediu para eu guardar o livro, eu pedi agora à Faculdade de Medicina portanto, Altamiro, serás agora o responsável para o entregar na biblioteca e para cuidares bem dele. E muito obrigado. E muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Pequenas lembranças. Uma caneta com o teu nome, mas a outra é uma camisola para tu depois. Isto deve ser por eu estar um bocadinho nervoso, não é? Uma caneta com o meu nome gravado. Muito obrigado. Oferta do Executivo, muito obrigado. Tem um nome e um número.